Chegamos, bom dia, desculpa a atraso. Fala daquele jeitinho que você fez ontem. Qual foi? Olá, amigas! Não, eu tô sabendo que temos amigos também que nos acompanham. Ah, é, mãe? Aqui nós estamos no 16. 16 é o último capítulo de 1 Coríntios. Você ora hoje? Ora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente eu quero te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem nos revelado através dessa epístola de Paulo, meu Pai. Por ter usado Paulo para chegar até nós, depois de tantos e tantos anos, e ainda fazer a diferença na nossa vida, transformar a nossa mente, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha continuar. Eu abro minha mente, abro meu coração, os meus ouvidos para ouvir a Tua voz, meu Deus. E eu peço que essa pessoa que nos acompanha também tenha essa humildade de aceitar, de ouvir, de se sujeitar à Tua palavra, meu Pai, para que o Senhor possa fazer essa transformação, essa renovação da mente dela. E em nome do Senhor Jesus, dirige essa meditação, Espírito Santo, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós estamos no último capítulo de 1 Coríntios, mas tem outro 2 Coríntios. Então, nós não estamos terminando Coríntios, né? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, nós temos feito isso também aqui na nossa igreja, né? Nós temos ajudado as pessoas, você pode ver o serviço social que é feito, e principalmente entre nós, entre a igreja, as pessoas da casa. Quer dizer, não adianta você socorrer os de fora e deixar os de dentro mal. Mas todos da Igreja Universal, o Senhor Deus tem sustentado, tem guardado, não tem faltado nunca, porque Ele faz a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, Paulo ele estava pedindo para eles já juntarem as ofertas, para ele quando chegar lá não precisar pedir oferta. É bem organizado, bem, né? Organizadinho, Para ele, com antecedência. Vai fazendo isso todo dia, primeiro dia, ou seja, todo domingo, vai juntando aí. Porque quando eu for aí, eu não vou pedir oferta. Eu não quero pensar nisso. Eu quero abençoar vocês, né? Então, muitos vinham dizendo, tem necessidade em tal lugar, em tal lugar. Então, quando ele viajava, ele levava essas ofertas. Era comum, porque eram grupos também pequenos. Então, um sabia que o outro estava passando. Eu quero até falar um pouquinho sobre essa questão de oferta, mãe, porque é muito bacana a forma como Deus trabalha em relação à obra dele, né? Assim como você é abençoada através da obra de Deus, seja através da televisão, da igreja, dos conselhos, do pastor online, de um grupo, de um atendimento, de uma live como essa. Assim como você é abençoada, você também está bancando isso, né? Ou seja, Está desfrutando. Quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Há pessoas que só querem receber. E aí você vai ver que elas não recebem. Elas nunca recebem nada. Elas não conseguem renovar a mente delas, elas não conseguem desenvolver. Você vê aquelas pessoas, às vezes, anos na igreja, elas não saem do lugar. Elas podem até ter uma bênção ou outra, assim, um testemunho ou outro, mas elas não saem do lugar na vida espiritual. Por quê? Porque elas não dão.
você quer receber, você tem que aprender a dar. Eu faço a obra de Deus full time, né? Eu sou casada com o pastor e eu faço a obra de Deus full time. Mas eu dou minhas ofertas. Eu dou minhas ofertas, eu faço prova com Deus. Por quê? Porque eu preciso que Deus venha continuar deixando. Eu não posso pensar assim, eu faço obra de Deus, não vou dar oferta, porque eu já faço, a minha vida é uma oferta. Sim, a minha vida é uma oferta. Por isso, o que eu tenho, eu dou. Tem mais, né? Ainda para dar, né? Se a minha vida é uma oferta, então eu não posso dar só uma parte dessa oferta, que é o meu tempo, né? Que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Elas falam assim, olha, eu já dou oferta porque eu tô lá evangelizando, eu tô na igreja o dia todo, então isso aí já é minha oferta. Pois é, isso aí é uma parte da sua oferta. Por exemplo, vamos dizer que a sua vida é como um bolo, né? É como uma caixa assim, né? Uma caixa. E aí você tem aqui parte da sua vida. Você corta ela, vamos dizer que você corta ela em 4, né? Então você tem aqui o tempo que você dá para Deus, você tem aqui o seu casamento, a sua vida familiar, como é que você dá oferta para Deus aqui dentro, né? O seu corpo, como é que você faz? Como é que você dá oferta para Deus aqui dentro, né? E as suas finanças, como é que você faz? Sabe? Então, não é só, eu já faço a obra de Deus, então eu já dou minha oferta. Não, essa parte aqui é só uma parte da minha vida. Então, você que quer crescer, desenvolver, você não pode ser mesquinha. Você não pode ser aquela pessoa mesquinha, sabe? Presa no dinheiro, no pouquinho dinheiro que você tem. Não, esse é o meu dinheiro, esse aqui, sabe? Eu não posso gastar, senão vai faltar amanhã. Você tem que ser uma pessoa de coração aberto. Por quê? Quando a gente dá, mesmo quando a gente não tem savings, né? Porque normalmente nós que fazemos a obra de Deus, nós não temos economias, nós não temos nada no nosso nome. Então, quando você dá, você está confiando. Que está dependendo, né? Exatamente, quer dizer, é uma oferta de sacrifício também, né? Porque você não tem ali algum lugar garantia no banco. Exatamente, mãe. Então, é uma oferta perfeita. Não é uma oferta que você tira lá, você tem lá milhões e milhões e você tira lá 1.000, sabe? Não é uma oferta que isso aqui não vai fazer falta para mim. É uma oferta que pode fazer falta. Então isso já é uma oferta que agrada a Deus, que é perfeita. É um sacrifício. Então, meninas, sejam vocês obreiras ou esposas de pastor, aprendam a dar oferta. Aprendam a dar oferta. Oferta é abençoar a gente, em primeiro lugar. Antes de abençoar a obra de Deus, ela abençoa a gente. Se eu banco, como Paulo está falando aqui, né, para a igreja em Coríntios, todo primeiro domingo, vai lá e dá a sua oferta. Se eu banco, eu vou tirar proveito dessa obra. Se eu não banco, eu vou ser como aqueles leprosos. Recebeu a bênção, e daí? E você vê que a oferta é uma demonstração de amor, é diferente de dízimo. Dízimo foi o que Deus pediu, 10%, mas a oferta é uma coisa espontânea, então você está demonstrando o seu amor. Então você vê que Deus não pede fazer prova de mim nas orações, fazer prova de mim nisso e naquilo, não. Ele fala na oferta. Nos dízimos e nas ofertas, né? Por quê? Por que ele faz prova? Porque é uma coisa para os humanos muito, muito importante. Eles são muito apegados ao dinheiro. Então, só nisso que Deus pediu a prova. Por quê? Por que ele pediu exatamente? Para medir o seu amor por ele, né? Ver se ele é o primeiro realmente na sua vida. Medir o amor, mãe. E a confiança também, E a confiança, para ver até onde vai a sua fé nele, né? Muito bacana. Aí a gente dá continuidade ao terceiro, né? E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tem de passar pela Macedônia,
e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, eu vejo também aqui, nesse último capítulo de Paulo, algo muito entre Paulo e aquela igreja muita em união, Corinto. né? Eram unidos. Né? E também, assim, é uma coisa muito pessoal entre ele e Corinto, né? Não é aqui, então o que Paulo estava querendo dizer pra gente, né? Não, aqui é uma coisa mesmo direta. Olha, eu vou para aí, né? Eu vou para aí, pode ser que eu vá, ou eu leve uma pessoa comigo, o Timóteo e tal, quer dizer, a assistência que ele dava à igreja que ele, né, já conhecia, tinha começado junto. Então, ele não abandonou. Então, havia essas cartas, né? Então, era a maneira dele dar um reforço, passar fé para aquela gente não esmorecer. E uma coisa interessante sobre Paulo, que nós vemos hoje na Igreja Universal também, né? Ele não tinha um lugar fixo para morar. Paulo não morava num lugar fixo. Quando você vê aqui, olha, pode ser que eu vá para aí, ou eu vá lá para Éfeso, né? Como um vento, né? E às vezes ele falava assim, eu vou para lá, e ele não ia, né? Porque o Espírito guiava para exatamente. E também ele não estava apegado a uma moradia, uma residência, não, porque eu moro em Roma, então eu tenho que voltar para minha casa. Não, ele estava livre, sabe? E assim também é a obra de Deus na Igreja Universal. Todos os pastores, todas as esposas, elas têm que ter esse entendimento, que nós não temos um lugar fixo de nem morar. Escolhemos, né? Eu tô aqui hoje, pode ser que amanhã não esteja mais. E eu tenho que estar livre para estar, sabe? Então a gente não pode ter, você que quer fazer a obra de Deus no altar, você tem que entender isso. Você não pode ter planos, não, porque aqui eu vou fazer uma casa para mim e eu vou começar a estudar isso e vou fazer um tratamento ali. Não, a pessoa que faz a obra de Deus, ela tem que, sabe, ela está aqui por um tempo que Deus quiser. Então, eu estou aqui em São Paulo até quando Deus quiser. Então, eu tenho que estar com isso eu tenho que estar bem consciente disso. Que toda a minha vida, eu não posso planejar. Então, no fim do ano, mãe, eu estava pensando, não dá. Não pode se apegar a nada. Não pode apegar a nada, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando Deus é o primeiro, nós não ficamos apegados nem ao pai, nem à mãe, nem ao marido, nem aos filhos, nem à cidade, nem ao trabalho, nada. Você fica apegado ao Senhor Jesus, primeiro amor. Aí ele continua no versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Eu quero falar sobre essa parte daqui, 10 e 11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como os irmãos. Então, ele está falando, olha, gente, Timóteo está indo aí para aí. Então, vocês recebam ele direitinho, né? Que é outro problema que às vezes a gente tem na igreja, né? Troca-se de pastor, troca-se de bispo, troca-se de liderança. E algumas pessoas não aceitam. Como assim? Essa obra é de quem? É sua? A igreja é sua? O pastor é seu? Não, ele serve a Deus. Então, quando Deus troca pessoas dentro da igreja, troca o pastor regional foi tirado dali, o pastor estadual, o bispo do país foi tirado, foi colocado em outro lugar. A única reação que você tem que ter é amém, graças a Deus. Quem é o próximo, deixa eu respeitar e ajudar ele a se encaixar aqui, né? Mas muita gente, mãe, não ajuda. Pelo contrário, faz questão de mostrar que aquela pessoa não é bem-vinda ali,
né? E isso mostra o Infelizmente, quê tem muito sobre isso. essas pessoas? E Né? você vê que Timóteo era um rapazinho novo. Então, a Igreja Universal tem esse hábito de enviar os rapazes mais novos, que ainda não são casados, para outros cuidarem dele no caminho, né, na fé. Então, quer dizer, ele é largado lá de lado, não tem essa consideração aqui que Paulo está falando. Tratar bem, cuidar bem, ver as necessidades dele, né? Respeitar como homem de Deus, e não se dá valor. Então, aquela igreja não cresce, porque as pessoas que vão para ajudar não são reconhecidas, que são enviadas de Deus. Às vezes, sem muito, como é que se diz, sem muita habilidade ainda, não tem uma carga assim de conhecimento, de educação, mas ela foi enviada, quer dizer, ela é um enviado de Deus, tem que ter esse respeito. É isso que Paulo está falando aqui nessa carta. É ver as necessidades, né, daquela pessoa e ter o temor. Esse é temor a Deus, você vê a pessoa como enviada de Deus. Seja ela grande, seja ela pequenininha, começando ou já há anos na igreja, tem a mesma consideração. E aprenda a trabalhar com a pessoa. Às vezes a pessoa, provavelmente, ela não é igual a outra que estava antes dela. Tem outros hábitos, né? É, Ou você não teve vê- educação dos pais, né? Você vê que no início dessa epístola, a igreja estava falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né, e tal. Quer dizer, havia essa dificuldade. Não, eu trabalho, eu trabalho bem com pastor que é de fé. Não, eu trabalho bem com pastor que é pastor, que cuida das ovelhas, sabe? E essa mentalidade que algumas pessoas na igreja têm é igual a da igreja de Corinto, que Paulo repreendeu. Olha, você não pode ser assim. Ninguém é de ninguém aqui. Nós somos de Deus, nós servimos a Deus. E nós estamos aqui para fazer a obra dele. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas diferentes, né? Então, eu sou diferente da minha irmã, eu sou diferente da minha mãe, a minha mãe é diferente da esposa do Japão, da Europa, de Portugal. Todas nós somos diferentes e nós temos que aprender. Quem trabalha com a gente aprende a trabalhar, a conviver com a gente. Olha, ela não é de falar muito? Tá bem, amém. Ela é de falar muito? Tá bem, amém. Né? Então, cada lugar, cada igreja dentro da obra de Deus faz parte desse corpo. Lembra que ele falou sobre isso também, né? Então, cada um tem um valor especial para e a Deus. gente tem que aprender a conviver nesse. Por exemplo, eu não vou falar, eu não posso chegar e falar assim, mas esse dedo aqui, ele é diferente desse. Então eu não dá para usar esse dedo, essa mão aqui não dá para usar porque ela é diferente. Não posso, você sabe, no seu corpo sempre tem um lado que é diferente do outro. O pé é diferente, o dedo é diferente, o cabelo um lado é diferente do outro, não é? Um olho é diferente do outro, a sobrancelha, né? Tudo é diferente e a gente aprende a conviver. A gente aprende o corpo é todo diferente, não é igual. O dedo não é igual ao do outro e a gente está no mesmo corpo. Então a gente tem que aprender também no corpo de Cristo a conviver com essas diferenças, sem deixar que essas diferenças venham tirar a nossa união, tirar a gente do espírito da obra de Deus. Isso. No versículo 12, e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então, ele não... Essa parte aqui que ele falou que Apolo não teve vontade de ir agora. Não é bem vontade, né? Não, assim, não ficou muito legal isso aqui. Por que será? A gente não sabe. Né? A gente não tem esse detalhe. Às vezes tinha algum compromisso, alguma coisa. Mas na obra de Deus não tem isso. Né? Tem que largar Por tudo. exemplo, o papai chegar para o Renato e falar assim, Renato, você vai então lá para a China. Não tenho vontade de ir agora não. Tem isso
não tem isso não, tá? Então isso aqui não... mas Paulo, você vê que Paulo ele fez questão de colocar ali. E ele falou isso justamente para uma igreja que tinha esse apego a Apolo. Né? Olha só que interessante, né? Quer dizer, vocês são tão apegados a Apolo, e olha só o que ele falou. Eu não estou com vontade de ir em Corinto. Por isso que a gente tem que se apegar em Jesus, não nas pessoas. Às vezes também ele estava até decepcionado com essa igreja e não queria nem chegar lá, porque dava tanto trabalho. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Stefanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Todo aquele, seja ela obreira, seja ela evangelista, quem é que está ajudando, que está fazendo a obra? Todos temos são que servos, nos sujeitar àquela pessoa, a respeitar servir. que Deus a escolheu, né? Todos são servos, ele fala servir uns aos outros, né? Folgo, porém, com a vinda de Stefanas, de Fortunado e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Então, a igreja de Corinto não ajudou. O suficiente, né? Não ajudou financeiramente a Paulo. Como a gente sempre pede ajuda de uma igreja lá em outro estado. E era uma igreja rica. Que estava construindo. A igreja de Corinto era uma igreja rica, né? A cidade era uma cidade rica. Mas eles não ajudaram. E aí ele fala, olha, mas Stefanos, Fanas de Fortunado, de Acaico, ele supriu o que que faltava de vocês. Vocês não ajudaram, mas Deus enviou. Outro. Deus sempre vai colocar uma outra pessoa. Se você falar assim, ó, eu não vou ajudar não, não vou dar minhas ofertas, não vou mais dar o dízimo nenhum na igreja, eu não quero mais ajudar. Não vai fazer falta. Não vai fazer. Ah, mas eu dou um dízimo bom. Não vai fazer falta, porque Deus vai levantar um Stefanas para suprir a obra de Deus. A obra de Deus, tá? Porque se não é a obra de Deus, ele não vai levantar, não. Se for a obra de Deus, então ele vai levantar. Porque recriaram o meu espírito e o vosso, conhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor com todos vós em Cristo Jesus. Amém. É uma carta, né? Todo mundo tá vendo que é. Quer falar alguma coisa, Vi, sobre o que a gente leu aqui? Eu tava pensando aqui na obra, né, da pessoa que serve a Deus, né, e quando recebe uma outra pessoa que vem de fora e não é bem-vinda na obra de Deus, tem muitas mudanças no país, no estado, na região, na cidade, na igreja, e às vezes, por conta da pessoa não ser como a outra pessoa, então, dentro dela, ela resiste uma mudança, porque mesmo que a outra pessoa seja diferente, ela também vai ensinar para você. Por mais que ela seja cheia de falhas, como todos nós somos, né? Esse trabalho é do Espírito Santo. E o Espírito Santo que conduz a igreja. E essa mudança foi ele que fez. Eu nunca vou esquecer uma coisa que Deus me ensinou em relação a isso. Que a obra é dele. E ele faz o que tem que ser feito. Ele lembra de uma pessoa, por exemplo, às vezes uma pessoa está num
numa igrejinha pequenininha e ninguém lembra dela. Ele traz aquela pessoa, bota num lugar grande, por exemplo, e foi ele que fez isso. Quer dizer, o Espírito Santo que conduz essa igreja, ele vê todos nós e está querendo fazer o trabalho, mas esse trabalho dele só é eficaz se eu permito. E essa permissão sou eu que vou dar. Quando eu permito que o Espírito Santo faça essa obra. Então, quando há essas mudanças, quando há... Em você, né? Se você permite em você. Porque Sim. ele vai fazer a obra mesmo se você maneira. não aceitar, né? Mas você não vai tirar benefício dessa obra porque você não aceita, né? Quer dizer, quem sai perdendo é a própria pessoa. É. A mesma coisa que você estava falando da oferta, né? Quem sai perdendo é a pessoa que não dá a oferta. É a pessoa que não desafia, né? Quer dizer, a oferta, tanto a oferta como o trabalho do Espírito Santo está vinculado com a gente. Se a gente não abre esse acesso, né, a gente não permite que o Espírito Santo... E olha, eu vou dizer, o Espírito Santo, ele quer fazer uma obra maravilhosa em mim, em nós, mas ele tem que ter acesso a isso. E esse acesso só dá se eu permito. Então, eu tenho que estar acessível para as mudanças, né? As mudanças constrange qualquer um, porque está habituado a um jeito. Mas essas mudanças, olha que lindo, que maravilha. Para o bem, né? É para o bem e também para você desenvolver, porque se você fica sempre numa mesma rotina, você não vai desenvolver, você vai ter sempre a sua mente daquele jeito. Então, quando há essas mudanças, esses desafios que desafia você, na realidade, é para que o Espírito Santo faça a obra em você. E às vezes, eu estava pensando, né? Às vezes a obra de Deus precisa que você não venha estar apegada àquela pessoa. Porque às vezes você está fazendo a obra de Deus porque você está pegada àquele pastor, àquela esposa de pastor, àquela obreira. E quando Deus tira ela, você fica sem chão. Né? Sem chão. Então quer dizer, poxa, e ele? Né? Você não estava ali por ele? Quem sabe? que ela estava servindo? A Deus ou algum? E justamente isso acontece para revelar para ela que ela estava pegada. Quer dizer, essas mudanças aconteceram supostamente para que ela entenda que ela estava pegada àquela pessoa. E olha, eu estava pensando, eu estava meditando sobre a cobiça. E a cobiça, sabe o que é a cobiça, Cris? É quando a pessoa fica apegada a uma coisa. O contrário da cobiça é o desapego. Quer dizer, às vezes a pessoa está acostumada, uma pessoa, por exemplo, numa região, num estado, num país, e ela é amiga daquela pessoa. Aí aquela amiga sai, né? E aí ela perde o incentivo, ela perde... Por quê? O trabalho que a pessoa com que ela estava lidando era amiga, era próxima dela. Ela estava pegada àquela pessoa e ela não... Ela era apegada àquela pessoa e ela só sabe fazer a obra com aquela pessoa. Então, e você sabe uma coisa, eu tive uma experiência no Texas, quando a gente começou o grupo Godlywood, eu comecei a cuidar dessas meninas lá, né? Lá foi onde a gente começou mesmo, no início do grupo, né? O nome era até Sisterhood. E eu estava acompanhando, tinha uma menina especificamente que eu estava acompanhando desde o início, que ela chegou na igreja, e aí ela entrou no grupo, mas ela se converteu, começou a pegar firme na igreja, e eu estava acompanhando ela direitinho, toda semana conversava com ela, dava entendimento, dava conselhos, problemas com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, na escola, tudo isso eu estava ali com ela. E fiquei 1 ano com ela, acompanhando ela. Quando
quando eu vi, Deus me mostrou, olha, essa menina, ela não está apegada comigo, ela está apegada com você. Então eu falei assim, bom, agora, esse próximo ano, eu vou passar ela para uma outra esposa. Uma outra esposa que era totalmente diferente de mim. E eu passei, olha, agora você vai ficar com essa esposa aqui, ela vai te acompanhar e tal. Você acredita que em 2 meses ela saiu da igreja? Ela nunca mais voltou. Quer dizer, eu não estava ajudando o Espírito Santo. Tudo bem que eu fiz o que eu podia fazer, a minha intenção era. Mas quando eu vi que ela estava pegada a mim, e se eu continuasse, é como se eu estivesse tirando proveito do evangelho para ter ali alguém, tipo, né? Minha seguidora. Então, aquilo ali me mostrou, me ensinou, tá vendo? Eu não posso ter esse tipo de relacionamento com as pessoas. Eu não posso deixar elas se apegarem a mim. Então, desde essa época, desde esse dia, eu nunca mais tive essa coisa, sabe, de ficar ali do lado da pessoa toda semana. Não, o trabalho do Espírito Santo. Quando eu vejo que alguém está começando a se apegar muito, só fala comigo, eu já corto, olha, não dá, fala com a esposa do pastor aí, porque eu não quero atrapalhar a obra do Espírito Santo. E as pessoas têm essa tendência, Vivi, elas têm a tendência de se apegar às pessoas, não a Deus. A mesma coisa na obra de Deus. Elas sabem fazer a obra de Deus com pessoas igual a elas. Mas quando tem uma pessoa que é diferente delas, elas não sabem. E aí elas se isolam, né? Então tem esposa que se isola, que não se aproxima. Pois é, tem esposa que não se aproxima. Não. Por quê? Porque eu não sou do tipo que ela sabe trabalhar. Está acostumada. Então ela se isola. Ela pensa assim, não, se ela me quiser falar comigo, ela vai vir falar comigo. Quer dizer, aí que acontece? Nunca que a gente se fala, você perde a oportunidade de fazer mais porque você está longe, sabe? Então, quem está perdendo? Eu? Não. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Eu estou aqui ganhando almas, eu estou fazendo sabe, o que Deus está me pedindo fazer. Você é que acaba perdendo, porque você mudou. E você mudou porque a pessoa que Deus colocou lá para trabalhar com você não é a mesma. Aí o que isso diz sobre o seu amor pelas almas? O que isso diz sobre a sua fidelidade para com a obra de Deus? Temor a Deus, né? Porque se rejeita você, se rejeita alguém que Deus colocou, você está rejeitando ele, né? Então, mãe... nem à igreja podemos nos apegar, somente ao nosso Senhor Jesus. Né? Isso fica bem claro. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem amiga. Deus é o primeiro. Então, quando você faz dele o primeiro, você tem convivência com todos harmoniosamente. Não é verdade? E nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com a segunda epístola de Coríntios, capítulo 1. Tá bom? Deus abençoe a todas vocês. Tchau, tchau.